Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Pessoal, que série que você assiste? Game of Thrones. Spoiler na internet. É. Globo Rural é a minha predileta, né? Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É. Tô na Tiago. segunda temporada de Princesa Sofia com a Dudinha. Shonda Rhimes, 12ª temporada. Você vê toda? Todas. Você não transa, você não faz nada. Fala galera do Clube Time A, estamos mais uma semana aqui. Hoje nós temos um tema polêmico. Vamos discutir com as meninas a legalização do aborto e as questões do feminismo que essa discussão engloba. Então hoje é o nosso Bloco X. Vamos falar de mulheres, sobre mulheres, para mulheres, mas hoje eu deixo para as meninas falarem. Bom, vamos começar fazendo o seguinte, vamos perguntar o seguinte, porque falar do aborto implica em interromper a vida, mas o que é a vida? Então assim, só pra gente fazer uma reflexão inicial, você sabe que biologicamente falando não tem definição do que é vida, não tem. Só o Aurélio mesmo, ele tenta definir a vida de 18 formas. Então vida pra gente é um fenômeno que é mais fácil identificar do que caracterizar, do que definir propriamente dito. Então a gente, por exemplo, biologicamente falando, o que seria uma vida ou as características principais dela, vamos pensar assim. Então ter célula, metabolismo, material genético, sofrer mutação. Mas se eu for partir desse princípio, a célulazinha da minha pele aqui é vida. Então tomar um banho seria um genocídio, porque eu tô matando um tanto de vidas. Então talvez a melhor pergunta não é o que é vida, e sim o que é uma pessoa. E aí, ao invés de onde começa a vida, que é uma das maiores polêmicas dentro da biologia hoje, que envolve célula-tronco, que tem questão de prova e etc., é onde começa uma pessoa. E quando eu falo em pessoa, implica em personalidade, em consciência, em sentimento. Então a vida por esse aspecto não começaria na concepção, logo na fecundação, como a grande maioria das religiões consideram, que a vida começa logo após a concepção. E por isso são contra o uso de célula-tronco embrionária. Porque se o zigoto já alguém usar a célula-tronco embrionária é matar alguém. Tá aí o problema. O Enem vai cobrar dessa forma? Não é bem assim, mas que ele vai falar de célula-tronco, vai. Agora, existem vertentes que dizem, não, a vida começa, por exemplo, com a neurula, 2 semanas depois. Então, poderia usar a célula-tronco embrionária para salvar pessoas que estão se definhando com doenças neurológicas que não têm cura, isso dali para pior. Então, vamos usar essa célula-tronco para salvar essas pessoas que estão aí. Já teve uma versão, até uma versão de Platão, de Aristóteles, seu povo aí que você adora, que dizia que a vida começa quando há o primeiro movimento. Então, quer dizer, tem um monte de... Onde começa a vida, o que é vida, você vê que é uma polêmica danada. É uma polêmica danada. Agora, por que a gente está discutindo isso? A gente está discutindo porque a partir do momento que a gente determinar onde começa a vida, então você está falando que a sua opinião é a mais importante das outras, e é isso que a gente está querendo quebrar. Isso aí. Então, quer dizer, é um vídeo que vai deixar um monte de reflexões. Você vai ter uma opinião, o outro vai ter uma opinião, e eu não tenho interesse em nenhum de convencer a galera de ter a minha opinião sobre isso. Agora, uma vez que a gente legaliza o aborto, essa legalização também tem que ser regulamentada, a partir de qual semana e tal. Agora eu queria ver, ainda mais eu sei que é da área de humanas, tipo assim, como é que é a situação do aborto hoje no Brasil? Quais são os legalizados? Né? E depois a gente discutir assim, as questões sociais por trás disso. No Brasil, gente, só pra gente entender, o aborto ele é considerado crime, que é essa interrupção da vida, que a Polly tentou mostrar que não tem um conceito biologicamente formado. E existem 3 opções ou 3 possibilidades de legalização do aborto ou de aceitação do aborto, que é, no caso de um estupro, quando a mulher, então, ela é engravida por um ato de violência, ou quando a mulher, ela tem um filho, ela está gerando um filho anencéfalo, então, ou seja, aquela criança vai morrer logo após o seu nascimento, ou então quando a gravidez implica em risco para a saúde da mãe. Então isso é considerado uma possibilidade de realmente de aborto no Brasil. Olha que coisa incoerente, como é que é as coisas, pra gente pensar mesmo. Pra pensar. Que loucura.
Quer dizer, é legalizado o aborto para os anencéfalos. Beleza, mas não pode usar a célula-tronco, não. Aí você fala, é legalizado o aborto do exemplo, porque aqueles que são anencéfalos não têm condição de sobreviver e tal, é inconsciente, então não é uma pessoa, então não tem problema abortá-los. Uai, mas um zigoto também não tem. Mas é e uma aí pessoa. aí eu não posso usar para salvar alguém que está se definhando. Entendeu? Olha como é que... Você quer ver um outro negócio que é muito pouco falado? Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma pílula que muitas vezes impede que o embrião já formado sofra um fenômeno chamado nidação, que é fixar lá na parede do endométrio. Peraí, mas se o embrião já é alguém, então a pílula do dia seguinte ela é abortiva, então por que o Brasil deixa usar a pílula? Eu tô entendendo. Entendeu como é que a discussão é complexa e o pessoal nem para pensar? lógica, né? Aqui, Mari, eu sei que é da exatas, porque ficou legal o negócio, porque aqui, humanas, biológicas e exatas, que fofinho. O que você acha, assim? Eu tô falando assim, que a gente tem que tomar um cuidado também. Depois os meninos estão falando que a gente é a favor ou contra o aborto. E é diferente da legalização, não é? Sim, é porque a legalização do aborto, ela está muito relacionada também com aspectos do feminismo, né? Então, que o feminismo, ele é a favor da liberdade do corpo, da liberdade da vida, né? De você poder ter essa escolha, né? Do que faz com o seu corpo e com a vida. Então, ser a favor da legalização do aborto é totalmente diferente de ser a favor do aborto. Mulheres que são a favor da legalização do aborto não quer dizer que elas querem abortar ou que vão abortar se ficarem grávidas. A legalização do aborto, ela consiste em permitir que esse procedimento seja feito de forma segura para todas as mulheres e, com isso, diminuir a mortalidade entre as mulheres e também diminuir a taxa de abortos que são realizados de forma clandestina. E isso a gente consegue perceber que países que legalizaram o aborto, como o Uruguai, eles diminuíram em 30%, né? Olha isso, a taxa de aborto e a zero de mortalidade. Então, a questão não é ser a favor do aborto. Não quer dizer que se eu sou a favor da legalização do aborto, eu vou fazer um aborto se eu ficar engravidar. Sim, não é essa a questão. Mas quando o aborto é legalizado e a mulher ela vai procurar ajuda, ela vai ter todo, né, um amparo psicológico e muitas vezes ela vai desistir de realizar esse procedimento porque ela vai entender melhor, vai ter uma ajuda, um apoio. De psiquiatra, de psicólogo, por isso que desistiu. 30% Desistiu. de dado é muito chocante. E eu acho que, pegando o que a Mariana falou, gente, tem uma coisa muito séria, a Mariana falou que é fazer com que o processo ele aconteça de forma igual para todas. E por que isso tem que ser frisado? Porque no Brasil, se a gente pega os dados hoje oficiais de aborto, porque a gente sabe que a maioria é feita de forma clandestina, então, ou seja, nem se tem registro que o aborto foi feito. A maior parte das mulheres que realizam aborto são mulheres pobres e negras. Esse dado, quando ele é jogado numa escala de Brasil, ele se torna impressionante, porque 40% dos abortos são realizados no Nordeste e 6% são realizados no Sul do Brasil. Então, ou seja, a maior parte das mulheres que estão morrendo por abortos que são abortos mal feitos, ou uma clínica clandestina que vai cobrar um dinheiro muito pequeno para fazer, ou pela compra de remédios pela internet, que a coisa é disseminada. E aí essas mulheres, elas vão fazer um aborto mal feito e em um número até significativo, e bem significativo, vão morrer por esse procedimento. Então peraí, todos os tipos de mulheres fazem aborto, só que são vitimizadas mais as negras, não é isso? As negras e pobres em relação às demais. Porque não conseguem fazer um procedimento que seja um procedimento que qualquer situação de aborto vai implicar em risco para a vida da mulher. Porque você interrompe um processo biológico. Mas a questão quando é bem feito no sentido do procedimento em si, gente, isso acaba gerando um risco menor para as mulheres. E aí é onde a gente tem que realmente entender que aborto é um problema de saúde pública. Isso é legal de ser falado. Isso é muito importante. Então, é a gente identificar que existe um grupo de mulheres que são, no caso, as mulheres que mais vão realizar e que elas estão em risco de vida por esse procedimento em si. E aí eu puxo até uma outra ideia. A maior parte das mulheres que realizam são as mulheres pobres e negras. Essas mulheres normalmente, e aí vem a questão que não é o julgamento moral, mas é só pra gente identificar a conjuntura de vida dessa mulher. Ela às vezes está numa condição social de sobrevivência extremamente complicada. E aí ela já está numa situação complicada
E aí, a vinda de uma criança, não sei se ela já tem, mas a vinda de uma criança compromete ainda mais socialmente o meio de sobrevivência. E aí vem uma coisa que é cruel, que é a ideia de que a mulher tem que arcar com os atos. Como se o ato sexual fosse da mulher. Da mulher. Então, quer dizer, tem um lado machista aí por trás. Tem um lado machista. Não, você vê argumento... Gente, ainda mais nesse mundo de internet louco, que cada um coloca as coisas da forma anônima, Como ninguém que é? tem mãe, ninguém tem pai. Tem não. Aí começa aqueles haters lá escrevendo, mas na hora de estar na cama, tava gostando. Quer dizer, então a mulher tem a obrigação de ter o filho como um mecanismo de punição. Sim. Como assim? Acaba e aí, sendo isso. E ninguém fala do pai que participou em igualdade, porque não é 90% culpa da mulher e 10%. É 50-50 e ninguém fala. Agora, você quer ver um negócio? Que tem gente que fala assim, mas com tanto de modo de você se cuidar, de se prevenir, ainda vai ter o aborto. Aí, eu tirei um dado, eu tô até com meu caderno aqui, que eu achei maravilhoso. Então, esse dado não tá sendo inventado, ele é da New York Times. Olha que coisa louca. As mulheres que resolvem... Vou entrar na minha vida sexual, mas eu não quero engravidar. E decidiu usar a camisinha. Durante 10 anos, 86% delas vão engravidar. Usando a camisinha eles definem assim, de forma típica e de forma perfeita. Forma típica é como a sociedade tradicionalmente... Não é de forma perfeita, porque às vezes falha. Tem gente que tem lá a asneira de querer usar duas, tem gente que não dá a puxadinha na glande ali, que é a cabecinha do pênis. Não aperta direito pra tirar o ar, e ela estoura. Tem só um pouquinho, depois a gente põe a camisinha. Pois é. Ou seja, 86% vão engravidar num prazo aí de 100 anos quando... 10 anos. 10 anos, isso, 10 anos. Então, quer dizer... Eu me cuidei, ué. Tá certo que eu usei do jeito que eu achava que tinha que usar, mas eu me cuidei. Isso é educação, não é? Pois é, e aí eu vou ter que agora prosseguir com essa gestação a qualquer preço, entendeu? Então, assim, a reflexão que eu quero é, se você não quisesse isso, então você tinha se cuidado. Tá, 86% delas estão se cuidando, né? E mesmo assim não tá indo lá pra frente. Agora, eu vou até completar um dado que é muito louco, 30% foi a diminuição de aborto, né? E de mortalidade. Zero. Caiu pra zero. Olha, gente, eu acho assim, é uma hipocrisia achar que manter do jeito é um crime, não está acontecendo um aborto. Eu tenho até um dado que eu acho muito chocante, vê se você já ouviu. Das mulheres acima de 40 anos no Brasil, de cada 5, uma já fez aborto. Pelo menos uma vez. Então a galera que está assistindo esse vídeo, com certeza conhece gente que já fez um aborto. E se não conhece, é porque não te contaram. Porque não te contaram. Você pode não saber. Você pode não saber, mas o que aconteceu? Porque se Por causa ela da questão falar... social, não da realização. E a pessoa pode ficar presa 3 anos, né? A pessoa que fez um aborto. Então, pra que eu vou contar pros outros? É uma loucura. Sabe, eu fico pensando assim, me metendo um pouco, quando você falou a questão do machismo e do masculino, né? O aborto paterno existe no Brasil. Olha esse dado interessante. E ele é legalizado. Socialmente legalizado. Ele é aceitável. Ele é aceitável. Ele é aceitável. Mas eu falo até legalizado O que é esse aborto porque paterno? a certidão de nascimento, qual que você acha que não vem o nome da mãe? Agora, do Brasil, as crianças, nós estamos um número de quase 6 milhões de crianças que nascem, que existem hoje no Brasil, não tem o nome registrado do pai. Eu sou uma delas. É o que na sociologia a gente chama de família monoparental. O que biologicamente não faz sentido. Não faz sentido. Mas socialmente recai sobre a mulher a criação, a decisão. E se o homem não quiser assumir, e até né, porque olha o problema, se ele não registra, não tem como você cobrar pensão. Tem como. Então, por isso que eu chamo de legalizado. Porque se o cara registrou, ele vai ser punido. Mas se ele nem registrou? Entendi. Então o que ele fez? Ele abortou aquela criança. É verdade. Ela nasceu. Se isentou da responsabilidade daquilo total. Inclusive, juridicamente, não tem como correr atrás desse cara. Que loucura, né? Então olha como é que... Então fica pra mãe mesmo. E a mãe que se dá mal. Ou seja, a mulher A se mulher. dá mal mais uma vez. Mais uma vez. E aí eu acho que é por isso que essa decisão tem que ser da mulher. Eu olhando um pouco de fora. Não, apesar de eu concordar que a responsabilidade são dos dois, mas é uma coisa tão do feminino socialmente. Socialmente a mulher tem que falar sobre o aborto. Porque a carga cai sobre a mulher. Exato. E aqui, Deveria ser dividido, mas Deveria. infelizmente cai sobre Eu a queria mulher. até fazer uma pergunta isso pra vocês, assim. Esse é um tema que envolve a mulher desde a adolescência. Por exemplo, nós temos muito adolescente assistindo, jovens.
o menino, eu acho que às vezes eu vejo meus alunos e eu também, a gente olha isso como tema, mas eu acho que na jovem que tá nos assistindo é vivência. É vida. É assim que vocês dia a dia. sentem? É uma preocupação assim, nossa, eu tô me experimentando sexualmente no início da minha adolescência e é mais uma coisa que é responsabilidade. Não, e eu vou te falar mais, é tão sério que quase todos os jovens, quase todo mundo que vai usar a camisinha pra transar é pra evitar uma gravidez e não pra evitar uma DST. Porque a gravidez é um negócio assim tão catastrófico pra mulher que a gente geralmente, não, eu vou usar porque eu não posso engravidar. E a pessoa não lembra que tem sífilis, porque a gravidez é um negócio muito sério pra mulher não poder sequer dar a sua opinião. Entendeu? É muito sério. Agora, eu queria, assim, deixar muito claro que não legalizar não é incentivar. Ser a favor da legalização não é fomentar que ele passe a acontecer mais. Muito pelo contrário. Não diminuiu em 30% no Uruguai. Então, assim, legalização não é banalização e muito menos incentivo. Ninguém, gente, e aí vamos falar com mulher, ninguém vai, hoje eu vou dar ali uma trepadinha pra dar uma engravidadinha e depois fazer um abortinho. Que eu ninguém quero vai fazer isso. Que mulher que quer fazer aborto, gente, ela se destrói organicamente, psiquicamente. Então, legalizar não é incentivar nem banalizar. É isso. Vocês acham que mas é uma valorização social da mulher? A legalização? Sem dúvida, é um ganho, é uma conquista. É uma conquista do feminino. Do feminino. Claro, fiscalizado, regulamentado, tudo bonitinho. Não precisa. Vão decidir até qual semana é mais adequado. Mas enfim, isso é opinião nossa. Eu, mulher, tenho que decidir sobre minha vida. Gente, eu acho que nós aprendemos. Hoje foi bem legal, né? Assim, eu agradeço mesmo ter ouvido vocês hoje. Foi um prazer, assim. E eu concordo, é só isso. Eu queria muito, assim. Torço muito para que nossos alunos e todos que estão escutando a gente tenham entendido o nível que a gente quis propor nesse debate. Isso aí. E acompanhar mais a gente no time A. A gente vai ter mais aulas sobre isso, mais discussões sobre isso. Um grande beijo. Tchau, Beijo, gente. Valeu, tchau. mulheres!